Mabel César, você conhece essa voz? Natan Lisboa. Primeiro, brigadaço por me receber aqui no Som de Veracruz, né? Agradecer também ao estúdio que liberou o espaço para fazer essa entrevista. Maravilha. E eu queria saber como é que surgiu a dublagem na tua vida, como é que você começou a dublar? Eu não era atriz. Eu era professora do estado e estava de licença maternidade da minha filha, que hoje em dia é adulta, tem 22 anos e é atriz, dubladora de musical. Blá. Eu estava amamentando a Luísa e eu vi um negocinho, um tijolinho que a gente chama, num jornal da televisão de domingo, de curso de dublagem. Aí eu fui lá ver, pedi minha mãe para ficar com a Luísa e fui fazer uma aula experimental. Na aula experimental, o professor perguntou assim para mim: "Você já dublou antes?" Aí eu falei: "Não." "Por quê?" "Não sei, porque é tão natural para você." Eu comecei a fazer o curso, eu comecei a ver que eu levava jeito pro negócio. Mas o professor não... Mas você não era atriz? Não, e o professor não foi honesto, ele não falou que tinha que ser. Já na metade do curso, na metade do caminho, alguém falou na sala de aula. Aí eu falei: peraí, segura, como assim? Aí ele: tem que ser ator para ser dublador. Eu falei: oi? Pô, como é que você não fala isso antes? Depois de um primeiro momento de pânico, eu falei: é para ser atriz? Então vambora. E aí, com a ajuda do Ronaldo Júlio, que é dublador, e fez esse curso comigo, então a gente tem exatamente o mesmo tempo de profissão, porque a gente fez o primeiro curso juntos, o segundo curso juntos, o terceiro curso juntos, ele é um grande amigo até hoje. Esqueça que ninguém pode ficar nesse lugar contra a vontade. Vamos matá-los primeiro. Banks. Galton Banks. Se afasta dele! Cisma daqui! Dá no pé! Ele falou, ele já era ator, ele falou: calma, eu te mostro o caminho das pedras, eu te ajudo, respira, que eu te ajudo. E aí eu comecei a fazer curso de teatro, fazer peças, enfim, para virar atriz. E junto com isso eu continuei fazendo cursos de dublagem, para não perder a prática. E isso, aí a licença maternidade acabou, eu voltei a dar aula, e tudo isso ao mesmo tempo. Olhando para trás hoje, eu fico pensando, como é que eu consegui? Honestamente, eu não sei. Eu acho que naquela época Deus mandou uma força extra, tinha vários anjos da guarda me ajudando, porque olhando para trás eu falava, é humanamente impossível eu conseguir fazer tudo que eu fiz naquela época com uma filha bebê. Enfim, 1 ano e meio depois eu tirei meu bendito registro profissional de atriz, já estava fazendo curso de dublagem sem parar desde aquela época, e aí me joguei no mercado de trabalho e fui bater de porta em porta, e aí é como todo mundo. Só por curiosidade, quem eram os professores? Primeiro foi esse cara que não era dublador. Ele era ator e não era dublador. Então esse curso foi um curso fajuto, que quando eu comecei a dublar, eu contava para as pessoas que eu tinha feito esse curso, as pessoas riam de mim e do Ronaldo. Vocês fizeram aquele curso do cara que não é dublador? Nossa. Depois disso, a gente foi fazer o curso com o Lipiani, falecido Lipiani. Nelson, obrigado. Pronto. Pra trás. Isso, pronto. Obrigado. Alô, testando, melhorou? Ótimo. Todo mundo ouvindo? Não, mas espera aí, Lois. Eu sou o Clark. Não pode pensar em mim como um médico muito forte, muito rápido e requisitado? Saudoso. Só que o Lipiani estava fazendo novela na época, uma novela na Manchete. Então ele quase não dava aula. Quem dava muita aula no lugar dele era o Marco Ribeiro. E assim eu conheci o Marco Ribeiro desde aquela época. Depois desse curso, eu comecei a fazer curso com o da Mata. E aí eu fui fazendo curso com o da Mata até entrar na Herbert. Então você se tornou atriz, se tornou uma dubladora hoje consagrada, mas em algum momento da tua vida você teve dúvida que era isso que você queria como profissão? Nenhum momento. Depois que eu tomei a decisão, é para virar atriz? Então vamos virar atriz. E eu tinha certeza, assim, depois olhando para trás eu penso, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Não é possível que eu estava desvirtuando tanto a minha missão, que eu não tivesse percebido isso antes. Mas aí Deus foi tão generoso que ele me puxou pelo pé e falou: volta aqui, a sua missão é ser atriz e dubladora. Porque assim, em momento nenhum eu pensei em desistir. Eu só conseguia me ver, quando eu entendi o que era dublagem, eu falei, eu só consigo fazer isso, é assim, não só dubladora, mas o trabalho de atriz me permite, né? A dublagem, a televisão, o cinema, o teatro, tudo. E hoje em dia, eu falei isso numa entrevista recentemente, a pessoa perguntou o que é dublagem para você, e eu falei,
Cara, eu acho que a dublagem, eu acho não, tenho certeza, é a minha melhor escolha. Tem alguns dubladores que pra mim são épicas, né? Eu vou citar duas saudosas, que é Vera Miranda e Sônia Ferreira. E pra mim você é top, tanto quanto elas, né? Quais foram as dubladoras que te inspiraram? Ó, Sônia Ferreira, eu ainda trabalhei bastante com ela antes dela falecer. Nelly Amaral, trabalhei muito com ela antes dela falecer. A própria Vera Miranda, que eu trabalhei bastante também. Quando eu comecei, todo mundo estava nativa ainda. A Sumara Luiz me ensinou muito. Quando me dirigia assim. Ela brincava: faz isso direito, menina, que você vai ser minha sucessora. Quando eu comecei a dublar, eu assisti a Adriana Torres dublando um desenho lá na Herbert. O Jorge contou o que aconteceu. Desde o primeiro momento, eu descobri que tudo era uma brincadeira. E eu tenho meu Teddy Bear. Você tem um bicho de pelúcia preferido? Não. Ele só está contente por estarmos aqui. E eu ficava impressionada como a voz dela parece que tinha um estéreo saindo da voz dela, de tão clara. E eu falava, é nesse naipe que eu quero chegar. E comecei a fazer fonoaudióloga. Então, assim, eu tive várias que eu me inspirei. E aí, mas naquela época a gente ainda dublava junto, né? Era maravilhoso. A gente não trabalhava hoje em dia sozinha no estúdio com o seu fonezinho. Era aquela bancada em meia-lua, todo mundo junto. Eu chegava para dublar, eu que tinha acabado de começar, tinha acabado de entrar na Herbert. Aí tinha do lado Sônia Ferreira, tinha do lado José Santa Cruz, tinha do lado Darcy Pedrosa, tinha do lado Chico José. Aquilo foi um aprendizado que, infelizmente, a galera que está começando hoje não tem. Porque a gente não divide mais bancada. Então esse aprendizado se perdeu. Eu entrevistei Mário Monjardim e ele falou exatamente isso. Ele falou que para ele hoje o sincronismo é perfeito, a dublagem é perfeita, mas perdeu a alma. Exato. Porque não há mais como contracenar um dublador com o outro. Você pensa assim também? Totalmente. O Monja é uma referência para mim. Assim. Eu amo o Monja com todo o meu coração, por tudo que ele é. Eu penso exatamente igual ao Monja. Vou falar uma coisa que é arriscado eu dizer, até porque eu dou aula de dublagem. Mas vou me arriscar. Eu acho que hoje em dia não se formam tão bons dubladores quanto se formava antigamente. Eu fico pensando, honestamente, se nós teremos outras Sônias Ferreiras, Vera Miranda, Abel César, José Santa Cruz, porque a gente não divide mais bancada. Eu aprendi com todos eles. Quem vai aprender comigo se eu não der aula? Ninguém mais divide bancada comigo. Então, os meus macetes, o meu modo de trabalhar, que eu ficava olhando como eles trabalhavam, sabe? O que eles estão fazendo? Eles estão trocando essa palavra. Olha que máximo, olha esse macete. As pessoas não aprendem mais. E como é que a gente vai formar aquele naipe de profissionais se não existe mais essa troca em estúdio? Eu vou pegar dois ganchos que você falou aí para formular duas perguntas. Tá. Primeiro, eu vejo muito caco. Para quem não sabe o que é caco, tem a tradução e tem a versão brasileira. O dublador olha aquela palavra e troca por uma outra que encaixa melhor de alguma forma ou por algum motivo naquela cena. Eu queria saber quem decide isso. Se é o ator quando está dublando ou a direção, ou é um conjunto, enfim. Um exemplo disso, bem claro, é o Frio de Janeiro, no filme Tá Dando Onda, que eu achei sensacional. Eu não lembro o que é que estava escrito no original. E a segunda pergunta é por que tem uma diferença tão grande na versão dublada, na tradução, na legenda e a tradução propriamente dita. Tá. São três coisas que eu vejo completamente diferentes. Tá. E a terceira pergunta, que também é baseada nisso, como é feito o sincronismo labial quando palavras em português, a imagem falada em inglês ou em outro idioma é completamente diferente. Por exemplo, you, que termina com u em inglês, mas no Brasil é você. Então como é que é feito esse sincronismo? São três perguntas, respira e responde. Tá. Bom, vamos primeiro, Frio de Janeiro. Frio de Janeiro não foi caco. Quando Tá Dando Onda chegou pra gente dublar, na Delarte, o diretor de dublagem que ia dirigir, que foi o Guilherme Briggs, que dirigiu, foi chamado para uma conferência em Londres, onde todos os diretores de dublagem do mundo inteiro se reuniram com o diretor do filme. E o diretor do filme queria ouvir as sugestões e as soluções de dublagem de cada diretor de cada país. Frio de Janeiro, quem deu essa excelente, magnífica ideia foi Guilherme Briggs e foi adotado em todos os países. Tem o Frio de Janeiro, tem... como é o nome? De salmão? Futebol de salmão, futsal. Futsal de salmão, futebol de salmão. Quando
Eu sei muito desse filme porque eu e a Rayane, que é a minha esposa e é tradutora para dublagem, a gente dá esse filme em sala de aula para formar os tradutores, para a gente ver a qualidade da riqueza que uma versão brasileira pode chegar. Isso é o que a gente chama de versão brasileira, né? Então, assim, o filme vem traduzido, maravilha. Que é uma tradução que pode estar ruim e pode estar boa. Tá. Quando ela chega no estúdio, aquela tradução, por mais legal que ela esteja, ela vai ser falada por 20, 30, 40 atores. Aquele texto vai ficar vivo. Então, é óbvio que vai rolar uma adaptação. Por conta da labial, que é uma outra pergunta que eu vou te responder, e por conta do entendimento da situação. No texto vai estar escrito, eu sempre uso isso que é muito clássico, pare, não faça isso. E eu vou falar, para, não faz isso. A partir daí, eu vou botar coisas da época, ou não. Por exemplo, americano fala muito honey. Honey, do you help me? Geralmente é mãe para filha, mulher para marido. Aqui no Brasil, aí o tradutor traduz como querida. Só que se você parar pra pensar, aqui no Brasil, a gente não chama mãe de querida, filha de querida, marido de querido. Então, a gente já corta e já coloca, filha, vem cá, amor, não sei o quê. Eu, a Patroa e as Crianças, aquela série maravilhosa que eu dublei durante muitos anos. Tinha uma coisa que a tradutora, quando é sitcom, essas comédias, né, americanas, é uma fórmula, né? Um personagem fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala, tem a claque da risada. Sim. Antes da claque da risada, tem que fechar a piada. Obrigatoriamente, porque senão qual é a graça? Né? A claque já vem no filme, a gente tem que botar de qualquer jeito. Então, assim, às vezes a tradutora, ela falava, o pensamento é uma piada muito americana, eu vou amenizar isso, vou botar neutro, porque o público brasileiro não vai entender. Só que ela não podia botar neutro, porque tem uma risada depois. Então, ela botava neutro, eu batia o olho e falava, não é possível. Não, tudo bem, eu não vou falar essa piada sobre o governador de Illinois, não faz o menor sentido para o povo brasileiro. Mas o que eu vou botar? E aí vem o dublador, junto com o diretor e muitas vezes junto com o técnico. Sim. Que está operando, é uma pirâmide, e a gente fica pensando horas. O que a gente põe? Que piada a gente põe? O que a gente põe ali? Que situação é essa? O tempo inteiro. Tartarugas Ninja. É maravilhoso. Manolo Rey conta sempre isso. Na época da Herbert, eles pegavam Tartarugas Ninja, cena de pizzaria. Todo mundo dublava junto, lembra disso, né? Sim. Tinha uns 4 na bancada. A cena de quê? De pizzaria? Virava de costas o script, gravando. Hoje isso é impossível. Antigamente a gente botava caco sem nem pensar por quê. Hoje em dia tem critério. Mas o caco vem sempre da gente. E para deixar bem claro, como é que funciona a questão da labial, o sincronismo da labial? Aí o bicho pega. Porque a gente tem a obrigatoriedade de fazer você pensar que aquele filme não está dublado. Eu fico imaginando uma obra em português, em japonês, por exemplo. É bem complicado, porque às vezes uma pequena frase é um texto longo, às vezes um texto longo é um oi, sei lá. Não, eu vou contar mais de japonês. Além de ser isso, né? Às vezes em japonês é arakanaga. E a frase é, mas eu falei pra você que eu não queria, por que você veio? Ou então a frase é enorme e a tradução é claro que eu vou. Nossa. Então, assim, a versão brasileira para japonês é muito mais pensada, haja criatividade. Fora isso, o que acontece nos animes japoneses é que no som existem as pausas. Na labial não tem pausa. O desenho, fica o tempo inteiro sem pausa. Então você está ouvindo as pausas, mas você não pode fazer isso, tem que botar muito mais palavra para conseguir pegar tudo aquilo sem pausa. Então respira e vai. Então você não sei o que lá, você... até fechar a boca. O nosso sonho de consumo é fazer você, telespectador, não perceber que o filme está dublado. Né? Você assiste ao filme e faz, ai, que filme bom, e nem percebe que está dublado. Né? Para isso tem umas técnicas, por exemplo, a bilabial a gente tem que pegar. O que é bilabial? PBM. Então, palavras com... a gente tem que botar palavras com... em português. Se a palavra não tem... se a palavra em inglês tem bilabial e em português a palavra traduzida não tem bilabial, a gente coloca a palavra traduzida para antes ou para depois, inventa outra palavra para naquela bilabial ter uma palavra com bilabial.
Segundo, a gente tem a obrigatoriedade de pegar o início da frase e o final da frase perfeitamente. Então, por exemplo, a palavra é maybe. Maybe I can. Maybe começa com uma bilabial, né? Só que a palavra traduzida é talvez. Talvez não tem bilabial. Se tá no meio da frase, até engana, mas se tá começando a frase com maybe, não vai dar. Aí eu troco talvez por pode ser. Pode ser que não sei o que. O início da frase e o final, a gente tem a obrigatoriedade de pegar a labial perfeita. O meio, com a nossa interpretação, você até consegue enganar melhor, mas o início e o final você tem a obrigatoriedade de pegar, principalmente nas bilabiais e nas fricativas, que são V e F. Agora, quando temos japonês, russo, alemão, fiz um comentário agora que era a língua que se fala na Etiópia, eu nem sei. Meu amor, o que era aquilo? A mulher não parava, ela falava assim, e não parava. E não tinha nada naquela boca, era Põe isso em português. Por ser casada com mulher, você sofreu algum tipo de preconceito ou sofre no meio da dublagem? Nunca. Até porque seria muita hipocrisia dos meus colegas que me conhecem há 20 anos e que a grande maioria é gay. Então, assim, se eu sofresse algum tipo de preconceito, seria muita hipocrisia. Eu, com a minha personalidade, com o meu modo de levar a vida, eu nem toleraria isso. Quem me conheceu há 20 anos, né, os meus amigos de muitos anos, me conheceu casada, com um homem, tive as minhas filhas, tive a primeira, a segunda, depois eu casei de novo com outro homem, todo mundo conheceu. Depois eu casei com a Rayane e todo mundo conhece. Então, assim, ninguém absolutamente tem nada a ver com a minha vida, sim, mas eu levo de uma maneira tão natural, e como já me conhecem desde sempre, me viram evoluir, me viram amadurecer, estão me vendo envelhecer, viram as minhas filhas crescerem. Minha filha mais velha hoje tem 22 anos, é atriz de musical, dubla muito bem, é dubladora. A mais novinha, que todo mundo me viu grávida, amamentando, está com 14. Então, assim, eu acho que nem dá, não tem nem espaço, sabe? Para as pessoas falarem qualquer coisa. Mabel, eu queria saber também, você dublou e dubla a Minnie, Luluzinha, Rubi. Você pode ser uma boa companheira pro Alessandro, mas nunca vai ocupar o meu lugar. Ah, não interessa. Vamos embora, Ninha. Temos coisas importantes a fazer. Meu primeiro dia no ramo. É tão emocionante ser dona de restaurante. Agora chegou a nossa vez de retribuir. Eu sou Rosane Rocha, quero as crianças seguras. Eu vou ficar bem, a gente se encontra lá embaixo. Woody, dá um oi aí pro mineiro! Assim chamado pelas pequenas figuras de ônix que ele deixa pra trás. Uma pitada de gordura de minhoca, urina de varejeiro. Não se mova! FBI, mostra as mãos! Você precisa de um portão! Se você emagrecer mais, não vai chegar a semana que vem. Já tá usando roupas de boneca, emagreceu o quê? Se eu for começar a falar aqui a lista eu não lembro de papéis que ela já fez, termina o vídeo na rua. Como é que funciona o reconhecimento da tua voz e qual é a reação das pessoas que sabem que você dublou a Rubi, Esmeralda, Luluzinha, Minnie, etc? É muito, muito divertido. Acontece várias situações. Ou a pessoa acha que me conhece, aí eu te conheço, eu falo, por conta dos vídeos do Porta dos Fundos, que eu já fiz vários. Bom, vocês queriam falar comigo? Isso. Aconteceu alguma coisa? Não, mas eu te conheço. Algum comercial que eu fiz? Não, eu te conheço. Flávio, você conhece a minha voz? É claro. Ou então a pessoa vai direto ao ponto, né? Você é a Piper do Orange is the New Black, né? São super valorizadas. As torradas. Sim. Ou então, uma vez eu estava comprando um café no CCBB, indo ao teatro. Na hora que eu perguntei, eu posso pagar no débito? A menina levantou a cabeça e falou assim, você é a voz. A voz do quê? Ela, da Globo. Aí eu falei, tá, sou. Acho que foi em 2013, em Joia Rara, que a Globo começou a colocar outros locutores, né? Além dos já famosos de Seu Rabelo, e no comercial, Juarez, Ricardo Juarez, por exemplo, que é dublador. Chamada Encontro de Acionistas Rede Globo 2011, gravando.
Apoio Combustíveis Petrobras, o sonho de consumo de todo carro. Eu gravo as vinhetas do Jornal Nacional, Fantástico. E aí eu vi uma voz feminina na Globo, eu achei aquilo sensacional. Só que eu pensava que era a Guilherme Conte. Sabe, eu não imaginei que era você, vim saber que era você poucos meses depois que eu fui pesquisar. Como é que surgiu a oportunidade de você virar locutora da Rede Globo, locutora de chamada? Sim, eu tava dirigindo na época dublagem, e aí um amigo meu que trabalhava na produção, porque eu já tinha feito várias coisas de dublagem para a Rede Globo, dublagem do Cacete Planeta, dublagem Sítio do Pica-Pau Amarelo, voice-over para o Fantástico, sempre que precisava, ele chamava alguns dubladores e eu já tinha feito várias coisas. E aí um amigo meu que trabalhava lá dentro falou: Mabel, grava esse áudio aqui pra mim, é um teste. Depois eu te explico o que é. Nem falou o que era. Aí eu gravei. E ok. Tempo depois ele foi: regrava pra mim agora, um pouquinho maior. Eu gravei. E passou. Depois eu comecei, aí ele pediu pra gravar a terceira vez. Eu falei: opa, peraí, o que tá acontecendo? Aí ele: não, é porque... eles estão querendo uma voz feminina para um produto, para um projeto, e tá rolando um funil. Eu falei: e você tá indo super bem nesse funil. Eu falei: é isso? Aí eu comecei a ficar nervosa. Eu falei: eu não sabia que era isso. E aí eu fiz de novo. Aí um dia eles precisaram que eu fizesse lá na própria emissora. Aí eu já fui tremendo e rezando para tudo dar certo. E aí lá eu entendi o que era. Aí ia começar uma novela das 6. E eles queriam uma voz feminina para as chamadas da novela até a novela estrear. Porque eles achavam que uma voz feminina combinava com aquela novela. E aí eu fiz já com a chamada, já vendo as imagens e tal. E aí eu tive a feliz notícia de que eu tinha sido aprovada e que eu ia fazer até a estreia. Um pouquinho antes da estreia, eles me falaram: Mabel, você pode ficar até o final? Você quer ficar até o final? Porque o público adorou, a receptividade foi muito boa. A gente quer você aqui. Você quer a gente? Pra você que achou difícil escolher qual filme assistir na sua sessão da tarde do Dia das Crianças, aqui vai uma ótima notícia. Presentinho meu pra vocês. A disputa foi muito acirrada. E por isso, no próximo domingo, a temperatura máxima te leva pra fazer uma viagem sem sair de casa com Up, Altas Aventuras. Mas você, como locutora da Globo, você também consegue atuar lá, se for chamada para ser atriz? Ou vai ter confronto de... Não. Depois que eu fui contratada, eu já fiz várias participações em novela. E já fiz vários voice-overs pro Fantástico, que não tem nada a ver, sabe? O meu contrato é de locução e apenas. Eu posso fazer qualquer outra coisa na casa enquanto atriz. A dona Silva ligou muito nervosa, ela teve que viajar às pressas. O pai dela faleceu. Eu conheci bem o seu pai, como eu já te disse. E eu tenho boas lembranças dele. A vida inteira eu falei mal de tradutor, porque nós dubladores, a gente passa muito sufoco com uma tradução ruim. E eu falei a vida inteira muito mal: essa tradução tá ruim, essa tradução tá um horror. O que Deus fez? Me mandou uma tradutora para eu me apaixonar e me casar. Com isso, eu que já dava aula de dublagem, e adoro dar aula de dublagem, eu e Rayane, que é tradutora e dubladora, atriz dubladora, montamos um curso de tradução para dublagem, para formar tradutores especializados no mercado. Porque eu não quero mais falar mal de tradutor, eu quero traduções boas pra gente. Depois disso, nós montamos um curso de tradução para dublagem online. A gente vai lançar novamente. A gente pode formar tradutores do Brasil inteiro, online. Funcionou muito, está dando super certo. A gente vai ter uma outra turma agora. Com isso, a demanda das pessoas pedindo informações cresceu muito. E aí, por causa disso, a gente acabou de escrever um livro de dublagem e tradução para dublagem. E a gente vai lançar semana que vem, mas é em primeira mão total, é um e-book, ainda não é livro físico. A gente, como é o início, a gente quer testar no formato e-book. Eu vou avisar na minha página do Face, no meu canal do YouTube, eu vou avisar em todos os lugares. É um livro sobre dublagem e tradução para dublagem. Bom, quem quiser também comprar, só é descer aqui o vídeo, tá o link, tá, do livro da Mabel. E quais são os requisitos, Mabel, para quem quer fazer esse curso de tradução para dublagem com vocês? É assim, eu creio que tem que saber pelo menos outro idioma. Sim. Quais são os idiomas, então? Na verdade, o que você precisa para ser tradutor para dublagem é ter um par de línguas. Então, o português e mais uma língua. Você pode falar que você fale muito bem, claro. Então, assim, você pode ter português inglês, português francês, português alemão, português espanhol.
O que for, basta que você fale muito bem uma outra língua. Não costumo fazer isso, tá? Com as outras entrevistas que eu fiz com dubladores, eu não peço pra ninguém fazer voz. Não peço. Mas com você não tô resistindo. Então eu queria Jay, eu queria Jessie, eu queria Luluzinha, a Minnie. Faz assim um medley de vozes, por favor. Tá. Vamos lá. A Jay tem aquela máxima dela de chamar o filho de cabeção, né? Então, ô Michael, chama lá o cabeção do seu filho que ele já tá atrasado. A Jessie, que é a minha xodó. Woody, avisa o Buzz Lightyear que o bala no alvo já chegou. Iha! A Luluzinha eu adorava, porque ela é uma menininha de uns 8 anos, né? Feminista, fofa toda a vida, mas feminista. Aí, Bolinha, francamente, você vai ter que falar com a minha mãe. A Minnie, da turma do Mickey, é aquele, né? Então, Mabel, só tenho a agradecer, sabe? Tô encantado, mais encantado ainda. Primeiro por sua voz e agora com você, né? Você é uma pessoa, nossa, maravilhosa. Sabe aquele tipo de pessoa que exala bondade? Sim. Você é uma dessas. Então, muito obrigado. E para concluir, tem algum recado para quem quer ser dublador? Tirando a parte técnica. Sim. Mas para quem quer ser dublador, o que é que você precisa ter que não pode faltar em hipótese alguma? Boa. Em todas as minhas aulas e no meu dia a dia, eu sempre me orgulho de formar defensores da dublagem. Mostrar para as pessoas como é que dublar é difícil, antes de falar mal. É muito difícil fazer essa bodega aqui. Então, eu vou te mostrar o que é para você falar, caramba, e as pessoas realmente ficam impressionadas. Então, eu acho que para você ser dublador, você tem que ser um defensor da dublagem. Você tem que gostar tanto de dublagem, tanto, a ponto das pessoas falarem assim, para de encher meu saco, eu já sei que essa é a voz que dublou com aquela outra voz, que fez aquela outra voz. Porque se você não gostar de dublagem nesse nível, você acaba não ficando no mercado. Desculpa, sabe por que eu tô rindo? Porque eu sou essa pessoa que enche o saco de todo mundo. Esse é fulano, esse é Beltrano. Justamente. Eu entrevistei Cristiano Torreão, rapidinho te interrompendo, e ele teve a canalice de me colocar pra dublar. Por favor, April, é claro que eu quero. O quê? Você tá dizendo que eu não tento? Eu sustento você, não é? Eu pago pela casa, trabalho 10 horas por dia no emprego que eu não tolero. Eu conversei com ele, era um sonho e tal. Nossa, eu estraguei a vida de Leonardo DiCaprio. Eu estraguei. E eu fiquei impressionado com duas coisas. Primeiro, como é importante uma direção. Sim. Né? E segundo, como é difícil o trabalho de vocês. Eu fiquei muito mais fã, Mabel. Porque é muito difícil. É muito. Para ser dublador tem que ser ator, né? Mas se você... Vou te puxando sardinha pro meu lado, mas é porque é verdade. Se você não é um bom ator, você não consegue dublar. Dublar é tão difícil que quando você é um bom dublador, significa que você é um bom ator. E você pode fazer qualquer coisa na televisão, no teatro, no cinema, na publicidade, porque a dublagem te dá tanta bagagem para tudo, que se você é um bom dublador, você pode ter certeza que você pode fazer qualquer outra coisa em qualquer outro lugar como ator. Se você gostou dessa entrevista com Mabel César, você curte, compartilha. Se inscreve também no canal dela que está aí. Sim. O link está aí embaixo. Se inscreve também no meu canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo no coração. Obrigada. Eu que agradeço. Natan Lisboa.